Olha que legal, olha que linda, que coisa mais charmosa essa capa de Bíblia aqui. Vou abrir para vocês, até é o mesmo molde para fazer uma bolsinha de mão. Olha que beleza por dentro, olha que fofa para encapar a nossa Bíblia, e o mesmo formato encapa qualquer tipo de livro, de caderno. Tudo que você precisa para fazer essa capa é a sua Bíblia, porque cada Bíblia tem um tamanho. Então as medidas que eu vou passar no vídeo são para essa Bíblia aqui, que é a minha, mas você tira as medidas de acordo com a Bíblia, o livro ou o caderno que você quiser encapar, tá? Então está aqui, olha como ela fica maravilhosa. Você coloca aqui por dentro das alças e olha que linda. Aí, olha que linda que fica, olha. E aí você pode levar para qualquer lugar, não precisa tirar da capa quando for ler, pode abrir, ó, e colocar onde você quiser. Você pode deixar só a parte a primeira contracapa aqui dentro da alça, e o restante você pode virar a sua Bíblia normalmente. E aí não precisa tirar, pode deixar o tempo todo na capa, e fechadinha fica essa linda bolsinha de mão. Não é perfeito? Eu tenho certeza que você vai amar essa aula. Ela é super rápida e já vai começar. Mas antes eu quero que você dê a curtida nesse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar com os amigos esse canal maravilhoso de costura e de conhecimento, porque aqui você tem tudo. Aqui você tem aulas de costura e também de desenvolvimento pessoal. Nós cuidamos de toda a sua saúde. Através da costura, eu te proponho mudar de vida. Vem comigo, eu sou a Eriana Moraes, do canal Atelizinha Costura e Companhia, e estou aqui em uma aula super especial da nossa comunidade Costurar com Propósito. Se você quiser saber mais informações para se tornar membro da comunidade, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai ver e vai querer também fazer parte dessa comunidade que vai mudar a sua vida. Até mais! Tchau! Meça o comprimento total da Bíblia, passando a fita métrica em volta dela. A minha tem 35, acrescenta 3 centímetros. Faça a estrutura com manta R1 ou R2. A altura da minha Bíblia é 20 centímetros e profundidade 5. Aqui, essa é a lateral da Bíblia. Para fazer ela, você precisa, depois de cortar os 38 centímetros, dobre ao meio, passe a fita métrica em torno dela, e o total você tira 5 centímetros e faz 2 cortes no forro e no tecido principal. Se for usar entretela ou manta R1, também faz um corte para deixar no meio, e coloque já os alfinetes para fazer a costura em volta deles. Faça piques no meio para separar onde está o meio, e coloque o zíper em torno dos dois lados para prender o zíper. A alça da nossa Bíblia, você precisa cortar 2 pedaços de 24 por 10 e colocar uma entretela no meio. Nas bordas você dobra 1 centímetro e a sua alça fica com 5 centímetros. Você vai precisar também medir as alças de apoio que ficam dentro da capa. Elas precisa cortar 2 cortes de 30 centímetros, dobrar ele ao meio, deixando as beiradas para fora, e fazer a costura em volta. É necessário um viés de 3,5 centímetros para passar em volta da costura pelo lado de dentro também.
Agora, para prender o zíper, precisa de 4 pedaços de 3,5 por 3 para fechar e fazer o detalhe do zíper, 2 cursores e um zíper de número 5 com 57 centímetros. Coloque os 2 cursores, depois os pedacinhos virados direito com direito. Passe uma costura nos pedacinhos para fechar o zíper, fazer o acabamento. Depois passe uma costura em volta dos tecidos e do estruturador todo para prender todas as partes. Aqui já está colocada a alça de dentro. Depois volte para a lateral e coloque os pedacinhos, prenda eles, prenda o zíper na ponta. Passe a costura em volta do zíper para que ele fique bem preso ao pedaço. Coloque como se fosse um sanduíche de zíper. O tecido principal virado para o direito do zíper, onde ficam os dentinhos, e o tecido de forro atrás dele. Fechou, aí você já pode virar, o zíper está preso de um lado. E aí você já pode unir os 2 tecidos, o forro principal, com uma costura em volta deles. Vai ficar dessa forma, fazer a mesma coisa com o outro lado. Una pelo meio, marque o meio do zíper e o pique, coloque e faça o sanduíche de zíper, colocando nas pontas o alfinete levantado, para que você possa fazer a costura sem perder o zíper. O zíper fica no meio. O tecido principal virado para o direito do zíper, onde os dentes estão para cima, e o forro na parte de baixo. Passe a costura reta com um pezinho de máquina. Aí já pode desvirar e passar a costura em volta para prender o forro no tecido principal. Passe também uma costura com um pé de máquina em toda a lateral. Corte o excesso de tecido que sobrou, ali já está o detalhe. Faça um ponto, um pesponto, uma costura de pesponto na borda do zíper, bem próximo do zíper. Pode fazer com outra cor de linha, se quiser, com o ponto no número 5. E aí, vamos costurar a alça. Passar a costura com um pezinho de máquina na borda, prendendo a alça. Aqui eu estou com um pedaço de alça comprada, mas você pode fazer somente com o tecido, utilizando essa medida de 24 por 10 e a entretela no meio para estruturar. Passa a costura em volta da alça, todos os cantos, e as suas 2 alças já estão prontas. Vamos prender a alça na bolsa, faça um pique no meio e um pique no meio das bordas também. A alça vai ficar com 7 centímetros, então coloca 3,5 para o lado do pique, 3,5 para o outro lado, deixando um espaço de 7 centímetros entre o pique do meio. Posicione a alça virada direito com direito nas marcações e passe uma costura de proteção com um pé de máquina para segurar a alça ao tecido. Pode passar e usar o retrocesso umas 4 vezes para a alça ficar bem presa dos 2 lados. Veja que a alça está posicionada na lateral, onde tem a abertura pelo lado de dentro. Aí, vamos marcar novamente as medidas para colocar a lateral do zíper
Verifique com a fita métrica se o tamanho está igual, precisa ficar o mesmo tamanho, então nessa parte não coloca excesso para margem de costura. Aqui eu precisei fazer novamente o detalhe do zíper, porque o meu zíper estava maior. Então, eu peguei os 4 pedaços de 3,5 por 3 e passei novamente fechando ali o zíper. Aí, coloquei o meio do zíper no meio da minha capa e as laterais também prendi no meio. E aí, vai colocando os prendedores ou alfinetes em volta de toda a capa, fazendo a curva. Vai prendendo primeiro. Nessa parte, você pode também alinhavar antes de passar a costura, para garantir que está correta. O tamanho tem que ser igualzinho, tem que se encaixar perfeitamente, sem nenhuma sobra de tecido. Colocado todos os prendedores, vamos para a máquina, ela fica assim mesmo, levantada, e você vai passando aos poucos. Quando chega nos cantos, você para, abaixa a agulha e vira o tecido para o seu lado. Em todos os casos, é só você baixar a agulha, levantar o pezinho e virar o tecido. Assim, eles ficam na mesma proporção. Depois de costurado, vamos colocar o viés. Para colocar o viés, dobre a ponta dele. Deixe uma distância de 1 centímetro para começar a costurar. E comece a costura em volta de todo o viés, fazendo as curvas também. Da mesma forma que você fez a costura, você faz a curva. No viés, abaixa a agulha, levanta o pezinho e vira ele para o seu lado, continuando a costura sem tirar a agulha do tecido. E após passar o viés em toda a volta da capa, pode cortar o excesso de tecido que ficou. Corta, faz o pedacinho, faz a dobra e passe uma costura em volta dessa dobrinha que você fez dos dois lados, que assim você vai unir o viés. Aí passa a costura na parte que ficou sem costurar, na abertura. Ele está unido e fechado. Agora é só virar para o outro lado e passar a costura em volta, tomando cuidado para que essa costura fique exatamente onde estava a costura anterior, para que a linha não apareça, fique por cima do viés. Nas bordas é só abaixar a agulha e virar o tecido para o seu lado, que você vai fazer toda a sua capa de Bíblia. Finalizado o processo do viés, a Bíblia está pronta para o uso. E aí, gostaram da aula? Não foi super fácil de fazer essa capa? E você pode usar a mesma técnica de costura em modelos maiores, inclusive em bolsas. Tem muita aula bacana vindo por aí, então continue aqui na nossa comunidade Costurar com Propósito, que você vai aprender muita coisa sobre costura e muita coisa sobre a vida também. Eu te espero na próxima.